Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, estou de volta aqui, exercício de número 6, segundo exercício sobre trabalho da força elétrica, tá certo? Atenção, esse exercício ele é bem parecido com o exercício de número 6 da atividade de vocês, ok? Então, vamos ao nosso exercício aí. Bem, o exercício diz o seguinte: uma partícula com carga elétrica Q igual a 3 nanocoulomb e massa 1 miligrama é abandonada no ponto A do campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 25 newton por coulomb. A figura representa as linhas de força e duas das superfícies equipotenciais. Determine. Bem, primeiramente, né, o que significa campo elétrico uniforme? Campo elétrico uniforme é aquele campo em que qualquer ponto no seu interior terá sempre o mesmo valor, tá certo? Um campo elétrico uniforme, pessoal, ele vai ser, geralmente, ele é criado através de placas paralelas, onde esse campo ele vai ser uniforme longe das bordas dessa placa, tá certo? Bem, eu tenho aqui uma figurinha, né? Essas linhas na horizontal, elas estão representando as linhas de campo, como elas estão distribuídas de forma uniforme, a gente considera aí que ele seja um campo elétrico uniforme. Bem, eu tenho essas linhas tracejadas, e essas linhas tracejadas, pessoal, elas estão representando as superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? São superfícies em que qualquer ponto ao longo dessa superfície terá sempre o mesmo potencial elétrico. Então, se eu traçar aqui, por exemplo, inúmeros pontos ao longo dessa linha tracejada, qualquer ponto que seja esse terá o potencial de 400 volts. Assim como nessa outra linha tracejada, qualquer ponto terá potencial de 300 volts. Tudo bem até aí? Então, nós temos de dados uma carga que será colocada, né, em um desses pontos aqui, 3 nanocoulomb, a massa dessa partícula é 1 miligrama, e o campo elétrico nessa região, 25 nanocoulomb. O potencial no ponto A, 400 volts. O potencial no ponto B, 300 volts. Tudo bem? Vamos para a letra A. O que é que ele quer na letra A? Ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de A para B. Opa, então eu vou ter uma cargazinha aqui em A, e essa cargazinha ela vai até B, tá certo? O trajeto que ela já vai fazer, eu já disse para vocês que não interessa. O importante é simplesmente os potenciais. O que interessa para o trabalho é apenas a diferença de potencial, e não o caminho descrito por essa carga. Bem, aqui estão os dados, né? A carga que será transportada 3 nanocoulomb. Vamos lembrar, pessoal, esse Nzinho, se fosse de micro, seria 10 a menos 6. Esse nano, ele é 10 elevado a menos 9, é uma base 10 elevado a menos 9. Bem, a massa, ela é 1 miligrama. Lembra, essa massa, a gente tem que transformar ela em quilograma para poder trabalhar com as unidades padrões do SI. Então, vamos lembrar o seguinte: 1 grama, para eu transformar, melhor dizendo, 1 miligrama, ele é igual a 10 a menos 3 gramas. Como assim, professor? É porque 1 miligrama, para eu transformar em grama, eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000, 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 ao cubo. Dividir por 10 ao cubo é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Então, 1 miligrama ele equivale a 10 a menos 3 gramas. 1 grama ele equivale também a 10 a menos 3 quilograma.
Por quê, professor? Porque para ir de grama para quilograma eu tenho que dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que dividir por 10 ao cubo. Dividir por 10 ao cubo é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Exercícios anteriores eu já mostrei esse trabalho com expoentes. Bem, então, 1 miligrama vai ser igual a quantos quilogramas? Então, 1 miligrama vai ser igual a 10 a menos 3 gramas vezes 10 a menos 3 quilogramas. Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a sinais iguais, soma e conserva o sinal dos expoentes, né? 10 a menos 6 quilograma. Então, aqui está. 1 miligrama é igual a 1 vezes 10 a menos 6 quilograma. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Volta o vídeo, tá certo? O campo elétrico que ele nos deu 25 newton por coulomb, potencial em A 400 volts, potencial em B 300 volts. Bem, então vamos lá, vamos calcular. Como é que eu calculo o trabalho para essa cargazinha ela ir de A até B? Para ela ir de A até B, eu tenho que saber qual é a diferença de potencial entre A e B, nessa ordem, A menos B. Então, veja, o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de A para B é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Nesse caso, AB, então aqui também vai ser AB. Mas quem é esse U? Esse U ele é a diferença de potencial. No caso, VA menos VB. Professor, mas se eu fosse de B para A? Então, se você fosse de B para A, você iria fazer o seguinte, seria o potencial B menos o potencial A. Potencial B menos o potencial. Lembra, a letrinha que vier primeiro aqui vai ser o que será calculado primeiro aqui, ok? Então, o trabalho realizado pela força elétrica para movimentar a carga elétrica de A até B vai ser dado por Q, que multiplica VA menos VB. Ok até aí? Bem, então vamos lá. Substituindo os dados. Quem é Q? Q, 3 vezes 10 a menos 9. Quem é vezes, a parênteses, quem é VA? 400 volts. Então, está aqui 400. Quem é VB? 300. Então, está aqui 300. Pessoal, a gente tem que primeiro resolver o parêntese. A gente tem que primeiro resolver o parêntese. 400 menos 300 dá 100. Esse resultado dá 100. E aí a gente sabe que 100 é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir 3 vezes 10 a menos 9, está aqui. E esse parênteses, lembra, 400 menos 300, 100. Quanto é 100? 10 ao quadrado. Então, eu vou jogar o 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado é o resultado desse parênteses. Pessoal, só sobrou 3, ó. Não tem outro número que não seja base 10. Então, vai ser 3 vezes uma base 10. O que é que a gente tem aqui de expoente? Menos 9 e 2. Menos 9 mais 2, isso aqui vai dar menos 7. Por que, professor, menos 7? Sinal diferente subtrai e dá o sinal do maior. O 9 é maior, então menos. 9 menos 2, 7. Então, o trabalho para levar a cargazinha de A até B, 3 vezes 10 a menos 7 joule. Tudo bem, pessoal? Pessoal, trabalho da força elétrica é a carga que será movimentada vezes a diferença de potencial U, tá certo? É a carga vezes a diferença de potencial U. Tudo bem? Bem, vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade escalada da partícula ao passar por B. Opa! Então, vamos voltar lá naquela figurinha. Naquela figurinha, ele está dizendo que uma partícula ela é abandonada. Se ela é abandonada, daqui eu vou tirar que a velocidade inicial dela é 0. Tá certo? Que não é diferente, não. Ela é
0. Tudo bem? Diferença de potencial, ou melhor dizendo, velocidade inicial, 0. Então, eu vou abandonar ela aqui, com a velocidade 0. Ela vai sofrer a ação de uma força elétrica. Como ela é positiva, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lembrar uma coisa, né? Vamos lembrar, pessoal, daquelas setinhas, né? Ó, se eu tenho uma carga aqui e ela é positiva, então a força elétrica que atua nela tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Então a força elétrica que vai atuar nela é nessa direção. Se ela vai sofrer a ação de uma força elétrica, o resultado dessa força, né, a consequência dela, é uma aceleração, ou seja, a velocidade dela vai variar. Então, ela vai começar a ganhar velocidade, até que ela vai ultrapassar em B. Ele quer saber qual é a velocidade da carga nesse ponto. Bem, pessoal, ao longo desse trajeto, a velocidade V varia. Lá no primeiro ano, quando essa velocidade varia, existe uma outra grandeza, um tipo de energia que também varia, que no caso é a energia cinética. Então, ao longo desse trajeto, a energia cinética da partícula aumenta. Por que aumenta, professor? Ela aumenta porque a velocidade vai aumentando. Lembra, energia cinética, eita, que esse meu E foi muito pequeno, é mv ao quadrado sobre 2. A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, se essa velocidade varia, a energia cinética também varia. E o que é o trabalho? O trabalho, como eu já falei no vídeo anterior, o trabalho ele é a variação da energia cinética, tá certo? Ele é a variação da energia cinética. Veja, trabalho é a variação da energia cinética. Então, quem é a variação da energia cinética ali? Ora, é só eu fazer a diferença, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quem é a energia cinética final? É a energia cinética quando a partícula passar em B, porque é o final do nosso evento. Eu quero saber a velocidade em B, então eu preciso da energia cinética em B. Quem é a energia cinética inicial? É a energia cinética no local onde ela foi abandonada. Ou seja, a energia cinética inicial é a energia cinética em A. Essa é a final, essa é a inicial. Mas lembra, se ela foi abandonada em A, a velocidade que ela tinha lá em A é 0. E como a energia cinética ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, quanto é 0 ao quadrado? É 0. M vezes 0, 0. 0 dividido por 2 é 0. Então, essa energia cinética em A, ela é 0. Então, vai sobrar, pessoal, que o trabalho aplicado, né, o trabalho realizado pela força elétrica, vai ser simplesmente a energia cinética em B, tá certo? Mas quem é a energia cinética em B? A energia cinética em B é a massa da partícula vezes a velocidade que ela tiver em B ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Mas lembra, eu não estou querendo saber o trabalho. O trabalho eu já sei, a gente já encontrou o trabalho lá na letra A. O que eu estou querendo saber é a velocidade. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente isolar essa velocidade B. Essa velocidade B, ela é igual ao trabalho. O trabalho é igual à velocidade B. Então, a velocidade B é igual ao trabalho. Esse 2 está dividindo a velocidade. Então, eu vou jogar ele para lá e ele vai multiplicando o trabalho. Então, está aqui, ele multiplicando o trabalho. A massa, pessoal, ela está multiplicando a velocidade. Então, ela vai para o outro lado dividindo, né?
Aí saiu errado, mas lembra, está dividindo, tá certo? Então, ele vai aparecer aqui embaixo do trabalho. Está aqui a massa embaixo do trabalho. E como é que a gente elimina esse 2? Justamente, tirando a raiz. Então, joga dentro da raiz. Então, para a gente encontrar a nossa velocidade, melhor dizendo, a nossa velocidade, pessoal, a gente vai ter simplesmente aí que jogar nessa equaçãozinha. V igual a raiz de 2 vezes o trabalho dividido pela massa. 2 vezes o trabalho dividido pela massa. Ok? Certo, Jordeane? Tudo bem? Espero que você tenha entendido. E os demais também. Bem, espero que o Paulo Vitor, né, que chegou agora, possa assistir esse vídeo, né, já que ele chegou aí do Rio, escapando do coronavírus. Então, espero que ele assista amanhã esse vídeo e consiga resolver a atividade. Bem, pessoal, equação já manipulada, a gente vai simplesmente pegar e substituir os dados na equação. Então, a velocidade em B será 2. Quem é o trabalho? Qual foi o trabalho que a gente encontrou lá na letra A? Está aqui ele, ó. 3 vezes 10 a menos 7. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 3 vezes 10 a menos 7. Quanto foi a massa em quilograma que a gente encontrou? 1 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou jogar ele aqui embaixo. A gente vai ver que quanto é 2 vezes 3? 6. 6 dividido para 1, 6. Muito bem, pessoal. O que é que a gente pode fazer aqui, né? Bem, perceba que aqui está faltando o radical, ok? Aqui está faltando o radical, então lembra que aqui está dentro do radical ainda, tá bom? Pessoal, para não deixar assim, raiz de 6 vezes 10 a menos 1, 6 não tem raiz exata, né? 6 não tem raiz exata, então, para não ter esse trabalho, né? Não vou ter que tirar o valor dessa raiz, tá certo? Então, a gente vai deixar assim. Lembrando que aqui ainda está dentro da raiz, então a velocidade em B é a raiz de 6 vezes 10 a menos 1, ou simplesmente a raiz de 0,6 metros por segundo. Tudo bem? Bem, continuando, pessoal. Então, é uma velocidade bem pequena, tá certo? E a velocidade é pequena por quê? Porque o campo elétrico é pequeno. E se a gente calcular a força elétrica que atua nessa carga, vai ser uma força elétrica bem pequena, tudo bem? A diferença de potência, apesar da diferença de potencial ser grande, né? 100 volts, mas a distância é muito pequena, então a distância é muito grande, então a força elétrica que vai atuar é muito pequena. Bem, letra C e última, pessoal. Na letra C, ele quer saber qual é a distância que separa as superfícies equipotenciais dos pontos A e B. Pessoal, como é que a gente consegue calcular, né? Aqui são todos aqueles dados novamente, a gente não vai precisar desse monte, mas como é que a gente consegue encontrar a distância? Bem, encontrar a distância, pessoal, eu vou começar para vocês lembrando mesmo duas equações de trabalho. Bem, eu preciso de uma equação matemática que surja distância, né, que tenha distância nessa equação matemática dentro dos fenômenos elétricos. Então, nessa primeira equação, eu tenho aquela equaçãozinha lá da mecânica. Trabalho, tá certo? Imagina que eu queira movimentar uma mesa. Qual vai ser o trabalho que eu vou... Qual vai ser a energia que eu vou gastar para movimentar essa mesa, tá certo? A energia que eu vou gastar para movimentar essa mesa vai ser a força que eu vou aplicar nela vezes a distância que eu vou movimentar ela. Então, essa equaçãozinha aqui a gente aprendeu lá na mecânica, primeiro ano. Na eletrostática, a gente sabe que trabalho é o valor da carga elétrica vezes a diferença de potencial. Uma carga elétrica que vai se movimentar dentro de um campo elétrico, então é carga vezes a diferença de potencial. Tudo bem?
Pessoal, essa diferença de potencial é que faz uma carga elétrica se movimentar. Se eu jogar uma carga elétrica num local onde a diferença de potencial é zero, ela não se movimenta. Tudo bem? Ok, continuando. Como eu tenho duas equações diferentes para o trabalho, eu posso igualar esses dois termos. Eu posso dizer que F vezes D, força vezes a distância, é igual a Q vezes U, porque tudo é trabalho. Então, vamos igualar. Veja, F vezes D é igual a Q vezes U. Mas que força é essa que nós estamos trabalhando? Essa força que nós estamos trabalhando é a força elétrica. E aí lembra, a força elétrica, ela é a carga vezes o campo elétrico. Essa equaçãozinha, eu trabalhei com vocês lá no primeiro exercício, né? Lá no primeiro exercício de campo elétrico, que é daí que surge a equação do campo elétrico, quando eu vou fazer uma analogia, não é, entre força elétrica e a segunda lei de Newton, tudo bem? Bem, pessoal, continuando. Então, esse F aqui, eu vou substituir por esse termo Q vezes E. Então, ele vira isso aqui. Q vezes E vezes D é igual a Q vezes U. A gente percebe que existe uma grandeza física aí, né, que surge dos dois lados. Justamente, essa grandeza, não é, Anderson? Essa grandeza é a carga, certo? Essa grandeza é a carga elétrica. Então, eu vou cancelar essa carga desse lado e essa carga desse outro. Sobrou que E vezes D é igual à diferença de potencial. Veja, essa equação para um campo elétrico uniforme ela é perfeita. Se eu quero calcular a diferença de potencial entre dois pontos, dentro de um campo elétrico uniforme, eu preciso apenas saber a diferença, o valor do campo elétrico e a distância que separa esses dois pontos. E aí eu consigo calcular a minha diferença de potencial. Mas o que é que eu estou querendo encontrar aqui? Justamente, eu estou querendo encontrar D. Então, eu vou jogar esse E lá para o outro lado e ele vai dividindo, porque está multiplicando o D. Então, sobra que a distância que separa dois pontos, né, dentro de um campo elétrico uniforme, ele é dado pela diferença de potencial entre esses dois pontos e o valor do campo elétrico neles. Beleza! Qual é a diferença de potencial entre A e B? É 400 menos 300. Quanto é 400 menos 300? 100, justamente. Então, eu tenho que a distância vai ser 100 dividido pelo campo elétrico. Quanto é o campo elétrico? 25 newtons por coulomb. Beleza, então eu vou ter 100 dividido para 25, eu vou ter 4 metros. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Ficou alguma parte confusa, não entendeu direito, volta o vídeo, assiste novamente, tá certo? Estou percebendo que vocês não estão visualizando os vídeos por completo. Também tem sem acessar, porque eu estou vendo que está tendo poucos acessos, ok? Então, qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, que eu estarei disponível aí tentando sanar as dúvidas de vocês. Um abraço aí e até a próxima.